capítulo 13. Então, o tema da nossa aula hoje é autoridade e submissão, amém? Romanos 13, versículo 1 fala assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, honra. Amém? Então, esse texto de Romanos, capítulo 13, é um texto que muito usado quando se fala sobre autoridades, certo? Então, aqui a Bíblia começa falando para nós, no versículo 1, que todos devem estar sujeitos às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus. Quando esse texto foi escrito, a igreja daquela época estava debaixo do domínio do Império Romano. O Império Romano foi o império que dominou boa parte do mundo durante muitos séculos. E o Império Romano era um império muito cruel. Mas quando a igreja começou lá em Israel, e os judeus eles tinham alguns privilégios do Império Romano. Então, os judeus, ao contrário de outros povos, eles tinham liberdade para exercer a religião deles, porque lá no Império Romano tinha a religião oficial do Estado, que era o culto ao imperador. E o judeu jamais adora uma pessoa a não ser Deus, né? Então, por isso que ali a igreja, quando começou, teve dificuldade, porque reconhecia que só Jesus Cristo era o Senhor. Os romanos falavam que o imperador era o Senhor. A palavra Senhor significa dono, né? Vem do grego kurios. Então, quando esse texto foi escrito, a igreja estava debaixo dessa autoridade, da autoridade dos romanos. Então, os romanos eles tinham um estilo de dominação, onde eles tinham forças militares muito eficientes, muito bem preparadas, muito bem treinadas, e eles eram muito cruéis também. Então, eles tiveram facilidade em derrotar muitos povos ali, conquistar um grande território de terra. Então, queridos, e eles se tornaram o governo daquela época. Então, quando essa carta foi escrita, aqui está falando para a igreja se sujeitar àquela autoridade. Os romanos, durante uma época, eles também começaram a matar os cristãos, eles prendiam e matavam os cristãos, porque os cristãos não adoravam o imperador. Então, mesmo assim, os cristãos continuavam orando pelos seus líderes, abençoando eles, porque esse é o papel da igreja diante das autoridades. Aqui também fala, no versículo 1, que toda a autoridade, não há autoridade que não venha de Deus, né? Que as autoridades foram por eles estabelecidas. Portanto, versículo 2, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra o que Deus instituiu, e assim aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, a Bíblia fala que nós temos que entender que quando nós nos rebelamos contra a autoridade instituída por Deus, toda a autoridade é instituída por Deus, mas muitas vezes nós não entendemos
Por que Deus permite alguns tipos de governos, né, de governantes aqui sobre essa terra? Quando Deus instituiu na terra a autoridade, Deus não instituiu a autoridade para que a autoridade ela dominasse sobre o ser humano. Deus instituiu a autoridade para organizar a sociedade, certo? Nós vamos falar sobre os tipos de autoridade aqui. E quando Deus instituiu a autoridade, Deus não está falando que aquele que tem uma posição de autoridade, ele é melhor do que você. Não, ele apenas tem uma posição diferente da sua. E essa posição é para organizar a nossa vida aqui na terra, certo? Então, aqui também fala no versículo 3, né? Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Então, muitas vezes, nós cristãos, certo? Nós vemos que tem governos que, ao longo da história, que perseguiram e mataram os cristãos, certo? Mesmo os cristãos sendo pessoas boas, pessoas honestas, que procuravam fazer o bem, a gente sabe que foram instrumentos do diabo, né? Mas todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela cresceu. Não teve uma época na fase da igreja que ela foi perseguida e que ela não cresceu. Até debaixo de perseguição, a igreja cresce. Então, aqui na apostila, diz assim: somente aqueles que se submetem à autoridade podem exercê-la. Não fomos chamados para manipular as ovelhas ou controlar sua vida, mas precisamos exercer a autoridade com amor e dentro dos limites estabelecidos por Deus. Para que isso aconteça, é preciso compreender que existem níveis de autoridade. Então, quando Deus instituiu a autoridade e também a autoridade na igreja, não é para manipular as pessoas, certo? Não é para a gente achar que nós somos dono de ninguém, não. Deus colocou autoridade, por quê? Porque Deus quer que a igreja seja organizada com decência e ordem. Amém? Obrigado, querido. Aqui também diz assim: a autoridade soberana pertence exclusivamente a Deus. Cristo recebeu a autoridade soberana. Vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 19. Efésios 1, 19. Diz assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e tendo um nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Então, Jesus, né, ele recebeu uma autoridade que vem de Deus. Deus é a autoridade suprema. Então, na família, a Bíblia fala o quê? Que o homem é a cabeça da casa, direcionando-a com temência a Deus, sendo ele sacerdote e autoridade da casa. Depois dele, a mãe é a autoridade, então os filhos, e entre eles o mais velho é a autoridade sobre o mais novo. Então Deus deixou aqui na terra 3 níveis de autoridade. Quem está anotando aí, anote. 3 níveis de autoridade, 3 tipos de autoridade. Então, a autoridade, diga comigo: autoridade civil, autoridade religiosa, e autoridade familiar. Então, quais são as autoridades civis? As autoridades civis é um policial que a gente encontra na rua. A autoridade civil, se você estuda numa escola, é o diretor da escola, é o coordenador, são autoridades ali, certo, daquela escola. Então, são autoridades civis. Se você trabalha numa empresa, o seu patrão é uma autoridade. Ele pode te contratar, ele pode te mandar embora a hora que ele quiser. Ali ele é uma autoridade, certo? Então, são autoridades civis. Os juízes, os delegados são autoridades civis que Deus deixou nessa terra. Então, essa autoridade nós temos que nos submeter a ela. A Bíblia também deixou aqui nessa terra a autoridade familiar. Então, dentro da estrutura familiar, a Bíblia deixou o homem como cabeça, então é o marido, que depois vem a esposa, depois vem os filhos. Se tiver mais de um filho, o filho mais velho, depois o outro filho, né, mais novo, certo? Então, na autoridade familiar também devemos respeitar e honrar. Então, e a autoridade religiosa, certo?
que são os líderes religiosos que Deus deixou aqui na terra para nos ensinar o caminho e nos ajudar a aproximar de Deus e conhecer a sua vontade. Então, queridos, essas 3 esferas de autoridade nós temos que temer, respeitar e orar. Amém? Se a autoridade civil, certo, está elevando os impostos dos produtos, então nós temos nosso papel como igreja é falar mal, é amaldiçoar, não, é criticar. Nosso papel como igreja, primeiro, qual que é? Orar. Esse é o nosso primeiro papel, orar, certo? Então, nosso papel como cidadão é fiscalizar a autoridade que está lá, porque quem estabelece os impostos são políticos, e quem coloca os políticos lá? Nós, nosso voto. Então, você tem o direito de fiscalizar, de entrar no e-mail do político ali e falar: olha, está aumentando o imposto, vamos parar com isso, ó, que vem ter eleição, não vou votar no você, hein? Então, todo político ele tem ali o e-mail dele, público, certo? Se você procurar, você vai achar facilmente na internet, e você pode mandar e-mail para os políticos de qualquer estado e falar: olha, nós não vamos votar no você mais. Então, esse é o papel como igreja, né? É orar, como cidadão, é cobrar. Então, queridos, existem situações em que nós não devemos obedecer às autoridades. Que situação? Quando essas autoridades determinam alguma coisa que está contra a palavra de Deus. Por exemplo, lá no Egito, né, teve uma época que o faraó, que era a autoridade daquela nação, decretou que as parteiras eram para matar os filhos dos hebreus, os meninos, para jogar no rio. E as parteiras não fizeram isso, porque isso era contra a vontade de Deus. Deus honrou elas. Então, toda vez, quando os apóstolos eles foram presos ali, quando eles estavam pregando o evangelho, e ali os governantes ali, judeus, falaram para eles pararem de pregar o evangelho. Eles falaram assim: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, todas as vezes que uma autoridade, nessas 3 esferas que eu falei, civil, militar ou religiosa, nos dá um comando em que isso vai contra a palavra de Deus, nós não precisamos obedecer. Amém? Nós não precisamos obedecer. Uma vez, um adolescente chegou em mim e falou assim: pastor, eu quero me batizar, mas o meu pai não deixa. E a Bíblia fala que eu tenho que ser submisso a meus pais. O que o senhor me diz? Eu falo: olha, perante a lei você é menor de idade, então você tem que obedecer ao seu pai. Ah, mas a Bíblia não fala que eu tenho que batizar? Fala, mas a Bíblia não fala que se você não batizar, você não vai ser salvo, certo? Nesse momento, se eu batizar você sem autorização do seu pai, eu posso responder um processo de corrupção. Não é corrupção de menor, não, é um negócio na lei lá que você está levando o adolescente para o mau caminho, certo? Então, o que acontece? Existe uma lei que fala que você, nesse caso, eu como autoridade religiosa, eu tenho que ter autorização do seu pai, que se eu batizo você e ele vai lá no delegado e fala: ó, aquele pastor está fazendo a cabeça do meu filho, ele para a igreja dele, eu não quero, eu não autorizei, eu não deixei, ele é autoridade civil. Então, aguenta a mão, dia que você fizer 18 anos, você vai ser batizado. Se até lá você morrer, você vai estar salvo, pode ficar tranquilo, certo? E até lá, vai orando pelo seu pai, para Deus quebrantar o coração dele. Deus quebranta o coração dele para deixar você ser batizado. Então, tem princípios, queridos, que nós temos que entender que a palavra de Deus ela é soberana, né? Mas nós vivemos debaixo de leis humanas. Aqui na apostila fala assim: a autoridade da verdade está em tudo que Deus diz, e essa verdade se cumpre em Cristo. Você não deve usar a sua posição de autoridade para abusar dela. Toda palavra ou regra deve ser obedecida por estar debaixo da verdade, que é a palavra e a vontade de Deus. Amém? Vamos ler lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão,
para a correção e para a instrução na justiça. Amém? Então, queridos, a autoridade máxima é a verdade que está na palavra de Deus. Nós cristãos, a base da nossa fé é única e exclusivamente a palavra de Deus. Única e exclusivamente a palavra de Deus. Se eu chegar e falar assim, olha, Deus me falou, aí eu cito algo que é contra a palavra de Deus, por exemplo, né? E aí, mesmo que eu falando que Deus me falou, mas se vai contra a palavra de Deus, certo? O que prevalece, irmãos, é a palavra de Deus. Amém? Por isso nós estamos aqui para estudar, para aprender a palavra de Deus, para que nós não venhamos a cair em qualquer engodo que tem por aí no mundo afora, certo? Porque o diabo também conhece a palavra de Deus. Quando o diabo foi tentar Jesus, né? Jesus falou, olha, diabo, está escrito, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo também falou, também está escrito. O diabo também conhece a Bíblia, ele viu ela ser escrita. Só que o diabo ele usa a Bíblia de forma distorcida, fora da realidade, fora da vontade de Deus. Então nós temos que entender que como cristão nós temos que conhecer bem a palavra de Deus, certo? Porque como diz esse texto, toda a escritura ela é inspirada por Deus. Amém? A autoridade delegada é aquela que procede da responsabilidade. Quando deixamos de assumir a responsabilidade, perdemos a autoridade. Então, nós recebemos, vamos supor que o irmão Joaquim recebe um cargo aqui na igreja, ele vai ser líder do ministério tal, mas aí o irmão Joaquim, beleza, né? Não, eu vou fazer o meu melhor, mas ele começa a fazer de qualquer jeito, começa a faltar, ele começa a achar porque agora ele tem um cargo, ele é melhor que as pessoas, começa a tratar mal as pessoas. Então ele não está agindo com responsabilidade diante do cargo que foi dado a ele. O que vai acontecer? Vai ser tirado, certo? Quando somos igreja, estamos exercendo a autoridade que nos foi delegada por Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Então o que nós somos? Diga, embaixadores de Cristo. Amém? Então essa autoridade que Deus nos deu não é para nós acharmos que nós somos dono do rebanho. Eu lembro que uma vez eu convidei uma pessoa para vir para ir na igreja que eu pastoreava ali. E aí a pessoa, eu não sabia que essa pessoa era cristã, que ela frequentava alguma igreja. Ela falou assim: eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar, eu vou. Como é que é o nome disso? Manipulação. O pastor é seu dono? Seu dono é Jesus. Eu não sou livre para ir em qualquer igreja, não, pelo amor de Deus. Entendeu? Eu não tenho que pedir autorização para ninguém, para nenhuma igreja. Na verdade, só tem uma igreja nessa terra, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Agora, se por questão de honra, eu vou avisar o meu pastor: pastor, esse domingo eu não estarei ao culto, porque eu vou visitar a igreja do amigo meu. Amém, meu irmão, vai em paz, você é livre. Por uma questão de honra. Não porque se ele autorizar eu não vou não, tá? Mas se meu pastor autorizar eu vou. O nome disso chama-se manipulação. O pastor não é seu dono. Você fala assim: não, você não vai não, tem culto aqui. Manipulação. Mas falar assim, uma coisa deixar o outro ir visitar. Entendeu? O pastor pode falar assim: olha, irmão, sim, eu queria que você fosse na igreja, porque eu vou pregar uma palavra que Deus me deu, né? Eu queria que você ouvisse, se você puder ir no domingo. Assim, é uma sugestão, mas se você quiser, você é livre. Pronto. Então é isso que nós temos que entender, que deixar ser manipulado quando você sabe que é errado, né, também não está correto. Então, se nós, a Bíblia fala que
foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Hoje, uma colega minha de trabalho me convidou para ir na igreja dela domingo agora. Vi uma apresentação do filho dela. Mas eu não vou. Mas eu não vou, não é porque eu sou pastor aqui. Eu não vou porque eu não quero. Entendeu? Porque o culto aqui é muito bom. E eu já sei como é que é o culto na igreja dela. Certo? Eu já frequentei cultos daquela igreja. Certo? Aqui eu acho melhor. Eu não vou só porque eu não quero. Porque se eu quisesse eu iria. Acabou. Ah, mas o senhor é pastor lá. Sim, mas eu sou livre. Amém? A igreja é uma só. Certo? Então, queridos, nós temos que entender que a autoridade não é manipulação. Entendeu? Não é manipulação. Eu já congreguei em igrejas que para você viajar, você tinha que comunicar seu líder. O líder falava assim: mas como que você viajou, Alisson, e não me avisou? Você está de parte de rebeldia, Alisson. Você tem que me avisar, eu sou seu líder. Isso é manipulação, irmãos. Misericórdia, isso é fardo, né? O Alisson é livre para viajar. Se por uma questão de honra ele quiser falar assim: meu líder, eu vou viajar, ora por mim, esteja me cobrindo de oração para que não aconteça nenhum acidente na estrada. Beleza, isso é honra, isso é bonito. Mas não obrigar, se ele esqueceu, amém, eu vou continuar amando ele, né? Ele vai continuar sendo ovelha de Jesus. Vocês entenderam, queridos? Certo? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Versículo 2 diz assim, 1 Pedro 5, 2: pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, queridos, é assim que deve proceder, né, os líderes na casa do Senhor, certo? Pastorear o rebanho é com amor. Então, a Bíblia fala que Jesus, ele é o dono do rebanho, né? Nós somos ovelhas do rebanho dele. Eu estou aqui com o título de pastor, mas apenas para ensinar os irmãos a como você ser uma ovelha de Jesus cada dia melhor. Amém? Conhecer a vontade dele. A autoridade da lei, dos contratos e acordos legais é a que rege a sociedade, e essa origem é divina. Em Romanos 13, de 5 ao 7, como nós vemos aí no começo, vemos que procede dele esse tipo de autoridade para um bom andamento da sociedade. Então, quando nós respeitamos as leis civis, nós estamos, desde que essa lei seja uma lei justa, seja uma lei honesta, nós estamos também nos submetendo à vontade de Deus, certo? Então, toda vez que a gente desobedece uma lei civil, nós também, desde que essa lei seja justa, nós estamos também desobedecendo à vontade de Deus. Então, nós começamos falando sobre autoridade, agora nós vamos falar sobre submissão. A palavra submerso é o que? Estar imergido, não é? Então, submissão é estar debaixo da mesma missão, ok? Isso significa a palavra submissão, estar debaixo da mesma missão. Quando a Bíblia fala assim, esposas, submetam-se aos seus maridos, quer dizer que o marido é o cabeça da casa, e aquele homem ali, ele tem uma missão. Qual que é a missão dele? Ser cada dia mais parecido com Jesus. E qual que é o papel da esposa? Ajudar ele nessa missão, a ser um homem de Deus, a ser ele cada dia mais parecido com Jesus. Isso é ser uma esposa submissa, quando ela ora por ele, quando a esposa vê que o marido está errando, e com muito amor e carinho ela fala: meu bem, mas você não acha que você está exagerando? Mas você não acha que nós devemos ir por esse caminho, certo? Ela está ajudando ele, não dando ordem, comandando, mas ajudando ele a ver coisas que ele não estava conseguindo ver. Isso é ser submisso. Na visão voltada à liderança, a submissão tem como meta maior levar todos, através da influência, a um único objetivo: cumprir a vontade do Rei Jesus. Esta missão
deve estar inserida em um comando organizado. Queridos, hoje nós estamos aqui juntos, no mesmo ministério, mas pode ser que daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, eu não sei, você ou eu, nós estejamos em outro ministério. Mas aonde você estiver, eu quero que você grave isso: ser submisso não é ser capacho, não é ser manipulado. Amém? Você ser submisso não tira de você o direito de questionar. Questionar é pecado? Não é pecado. Discordar é pecado? Não é pecado. Então, se eu discordo de alguma coisa dessa igreja aqui, eu não sou rebelde. Eu sou rebelde se eu, além de discordar, eu contaminar as pessoas, para que as pessoas fiquem contra a liderança e aí a gente cria uma facção. Aí é pecado. Certo? Eu pensar diferente não é pecado. Eu ter a minha opinião não é pecado. Só que eu posso pegar essa opinião e guardar só para mim. Eu discordo, mas eu guardo só para mim. Entendeu, queridos? Então você tem direito de questionar, de perguntar: mas por que aqui é assim? Por que isso aqui é assim? Entendeu? Então, mas eu não concordo com isso. É direito de eu não concordar. É direito de você ser um ser humano que pensa, Deus te deu uma cabeça. Amém? Então, aonde quer que você esteja por resto da sua vida, não aceite ser manipulados, não aceite ser massa de manobra de ninguém. Entre o que o pastor diz e o que a Bíblia diz, fique com a Bíblia, certo? Mas se o pastor estiver dentro da Bíblia, obedeça a ele, se submeta a ele, porque ele está sendo um instrumento de Deus para você. Você perguntar, Nayara? Pergunta de novo, deixa eu entender melhor a sua pergunta. Se caso você não concordar com alguma coisa que foi direcionada, ou se você tiver uma dúvida referente àquilo e ficar questionando sobre aquilo, porque você tem dúvida naquilo, e a pessoa entender como se você não estivesse respeitando a autoridade dela. A imaturidade dela. Aí você tem que orar por ela. No nosso caso, a gente ora pela pessoa. Aí você ora por ele. Você entendeu? Muitas vezes Deus nos dá líderes numa embalagem que a gente não gosta. É o líder certo, mas na embalagem errada. Às vezes, muitas vezes Deus coloca líderes assim na nossa vida para testar a nossa submissão. Entendeu? Mesmo você vendo às vezes um líder que é imaturo, você vê que ele está errando, você mostra que ele está errando, ou às vezes ele não está nem errando, você só não está entendendo e está questionando: mas por que é assim? Ela está perguntando demais, para com isso. Você entendeu? Você fala: ele é imaturo, né? Não deixa nem de perguntar, mas eu vou orar por ele, vou me submeter. Você vai assinar aprovada por Deus. No dia que você falar assim: eu cansei, porque eu não concordo e eu não posso perguntar, eu cansei. Irmã, você é livre para congregar onde você quiser. Entendeu? Mas não vá para o mundo. Não é que Deus tem para nós. Então, queridos, nós temos liberdade, né? Eu conheci um pastor que ele conheceu uma visão, né? Um jeito de conduzir a igreja muito bom, abençoado. Ele chegou no líder dele e mostrou: olha esse jeito aqui de conduzir a igreja, que bênção. É um jeito assim mais dinâmico, mais agradável. A igreja pode crescer melhor, as pessoas podem ter mais assistência. O que você acha? Aí o líder falou: não, isso aí é mole, isso passa, não, nós vamos ficar aqui desse jeito. Ele falou assim: então, beleza, eu senti de Deus que eu tenho que conduzir o povo dele desse jeito que eu estou te mostrando. Então, a partir de hoje, eu vou me desligar desse ministério, eu vou congregar na minha casa e eu vou começar a ganhar vidas para Jesus, certo? E eu vou conduzir essas vidas desse jeito aqui. E o pastor falou: meu irmão, você quer ir, né? Vai que é sua, certo? E ele foi. Só que algumas pessoas da igreja gostavam dele e foi com ele também. No primeiro culto tinha 300 pessoas, né? Entendeu? E ele começou um ministério, entendeu? Que hoje
eu acho que tenho certeza, já tem mais de 1.000 igrejas espalhadas no Brasil e no mundo afora. Certo? Mas por quê? Ele recebeu a visão de Deus, ele viu que era de Deus, o líder dele não concordava. Amém. O líder dele continua sendo abençoado por Deus, continua crescendo, continua fazendo do jeito que sempre quis fazer. Deus também abençoa do mesmo jeito. Então, eles não perderam a amizade, não perderam o respeito, porque na própria Bíblia mostra, irmãos, que nós podemos ter divergência de ideia. Você vê lá em Atos, Paulo e Barnabé, dois grandes homens de Deus, fizeram viagens missionárias juntos, impactantes, mas chegou a hora, na próxima viagem, discordaram, se apartaram, e Deus abençoou eles do mesmo jeito, eles continuaram sendo instrumento de Deus do mesmo jeito, porque a obra não parou. Né? A Bíblia não fala que eles se viraram inimigos, ficaram de mal, não, só tiveram uma divergência de ideia e não quiseram mais caminhar junto. Perfeito, não podemos ficar falando mal, ofendendo. Por exemplo, a pessoa foi da nossa igreja e não quis caminhar mais, foi desse ministério, não quis mais caminhar, foi para outro ministério. Amém, ele é livre, ora por ele, abençoa ele, né? Ele deixou de ser irmão nosso, vamos passar do mesmo jeito com a gente, certo? Então o nosso papel não é falar mal, não é acusar, não é condenar, entendeu? A pessoa decidiu andar em outro grupo, amém, é irmão, continua sendo irmão nosso, se você encontra na rua, cumprimento, do mesmo jeito, certo? Ah, mas ele está falando mal da gente, aí já é problema dele com Deus. Temos, por exemplo, o exército militar, que possui cargos hierárquicos, exemplo, major, capitão, sargento, tenente. A hierarquia vem do trono de Deus e ela pode ser notada no exército de anjos, né? Então a Bíblia fala que no mundo espiritual existe uma hierarquia, então lá tem arcanjos, querubins, serafins, certo? Então no exército de Satanás também tem uma hierarquia, principados, potestades, dominadores, príncipes do ar, das trevas, entidades e assim por diante. E em toda a criação, né, também existe uma hierarquia ali, né? Então, queridos, nós temos que entender que Deus, quando criou a autoridade, certo? É para que o mundo fosse organizado. A autoridade familiar é para que a família fosse organizada. A autoridade civil é para que a sociedade fosse organizada. O ser humano, ele tem a necessidade de ser conduzido. Não é mandado, é conduzido, guiado, certo? Então, quando você nasce, Deus quisesse que a gente nascesse sem autoridade, a gente ia ser igual a tartaruga, né? A mãe ia lá, botava o ovo na praia e nunca mais a gente vê. Você nascia sozinho, se virava sozinho, se criava sozinho. Tartaruga é desse jeito, não é? Ela não conhece o pai nem a mãe, mas é um ser que está aí há milhares de anos no planeta e vive e se reproduz, certo? Mas Deus deixou a gente para ser gerado no ventre de uma mulher, nascer, depender do pai, depender da mãe durante os primeiros anos de vida, certo? Por quê? Porque Deus já queria ensinar dentro de casa a autoridade, submissão, ali dentro da família, certo? Então, queridos, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, né, a minha mãe, ela era de uma outra religião, ela não queria que eu fosse evangélico, então ela pegou no meu pé durante um tempo para que eu não fosse assim a igreja. Não era motivo para implicar comigo. Aí eu lembro que um dia acabou o culto e estava chovendo, e a chuva não parava, já estava tarde. Eu falei, eu vou embora para casa na chuva mesmo. Eu ia a pé para a igreja, e eu fui embora para cá debaixo de chuva. Eu cheguei lá, minha mãe ficou muito nervosa. Mas você veio debaixo de chuva, como você fez isso? E aquela história, né? Quando você chega em casa, a chuva acaba, né? Aí a chuva já acabou, né? Só tem que esperar um pouquinho e tal. Eu falei, eu sei, mas já está tarde, estava cansado, fui embora para casa. Não, eu vou te proibir nessa igreja, você está proibido nessa igreja. Durante um mês você não vai à igreja. Eu lembro que eu chorei muito, né? Eu fiquei muito triste. E eu acho que no próximo final de semana ia ter batismo na igreja, eu iria me batizar. Aí eu fiquei muito triste ali, e aí meu pai, né, nessa época, meus pais já eram separados, mas meu pai sempre lá visitar a gente. Aí meu pai foi lá e eu pedi para ele interceder, né? Pai, olha, eu quero ser batizado, né? Minha mãe falou que eu não posso, tal, como é que faz? Ele falou, não, eu vou conversar com ela, tal. Ele conversou, interviu e deu certo. Então, queridos, mas foi uma situação que minha mãe falava assim, você não vai ser batizado. Eu não poderia ser batizado, porque eu era de menor, né? Então, é uma questão de submissão à autoridade. Respeitar a hierarquia, sendo submissa às autoridades, depende do nosso olhar. Não devemos olhar para a pessoa em si, mas para a autoridade dada àquela pessoa por Deus, pois nada acontece sem a permissão dele.
Então, queridos, muitas vezes, como eu falei para a Nayara, Deus nos dá o líder, né? Às vezes que você precisa, mas na embalagem, às vezes que você não gosta. Davi, ele tinha um líder terrível, porque o líder dele queria matar ele, tentou matar ele várias vezes. Mesmo assim, Davi foi submisso a Saul, porque ele sabia que Saul estava doido, estava influenciado por demônios, mas mesmo assim ele era ungido de Deus. Ele disse: ai de mim tocar em um ungido do Senhor. Então, queridos, é essa mentalidade que a gente tem que ter. Se você não gosta do pastor A, do pastor B, que você vê na mídia aí falar alguma coisa que você não concorda, ora por ele, certo? Respeita ele. Se você vê a igreja A, a igreja B com a visão que a gente não concorda, vamos respeitar. Tem irmãos nossos ali que tem a mesma fé que a gente tem, crê no mesmo Jesus que a gente tem, e estão indo para o mesmo céu que a gente está indo. Amém? Diga comigo: a submissão deve ser irrestrita, imediata e com alegria. Então, existe uma diferença entre obedecer e ser submisso, certo? Como é que é o seu nome, irmã? Isabel. Vamos supor que a mãe de Isabel fale assim: Isabel, amanhã você vai lavar o banheiro. E a Isabel fala: tá bom, eu vou. Ela foi submissa? Foi. A mãe falou, ela falou: não, eu vou. Aí no dia ela não foi. Ela foi obediente? Ela foi submissa, mas não foi obediente. E quando a pessoa obedece com alegria? É o que eu vou falar agora. Então vamos supor que a mãe de Isabel falou assim: Isabel, amanhã você vai lavar o banheiro. Ela fala: ah não, mãe, tudo é aí nessa casa. Isabel, você vai lavar o banheiro. Ah não, mãe, manda minha irmã, por que tem que ser só eu? Isabel, amanhã você vai lavar o banheiro, senão você vai apanhar. E aí no dia ela está lá lavando o banheiro. Aí chega uma amiga dela, liga para ela: ô Isabel, vem aqui em casa. Ah, não posso, lavar essa porcaria do banheiro. Mas quem mandou? Ah, minha mãe, aquela chata, aquela enjoada. Ela foi obediente? Foi, a mãe falou e ela está lá lavando o banheiro. Mas ela foi submissa? Não foi submissa. Então, queridos, entenderam? Foi só um exemplo. Vocês entenderam a diferença, o que é ser submisso e o que é ser obediente? A Bíblia fala que nós temos que ser obediente e submisso. Pode ser que ela recebeu uma ordem que ela não goste, mas mesmo ela não gostando, ela respeitou a mãe, que é uma autoridade. Ela não murmurou. Ela falou: oh Deus, tá bom, né? Eu vou, me dá graça. Ela foi assim meio contrariada, mas ela foi, certo? Ela pediu: oh Deus, me dá força, eu não gosto de lavar banheiro, mas eu tenho que fazer, né? Eu tenho que submissa a minha mãe. Então, ela se esforçou para ser submissa, e Deus vai honrar ela. Deus vai honrar o coração dela. Entendeu, queridos? Então, essa é a submissão verdadeira. E vamos supor, outro detalhe: a mãe pede para lavar o banheiro, certo? Ó, amanhã cedo você vai lavar o banheiro. Aí ela fala: tá bem, eu vou. Aí, quando a mãe chega na hora do almoço, o banheiro não está lavado. Ela fala: não, mãe, eu vou lavar. Mas eu vou lavar depois do almoço, porque de manhã eu tinha que fazer um negócio aqui, tal. E aí a mãe fica meio contrariada, mas tá bom, não lavou, né? Vai lavar depois do almoço. Depois do almoço ela lava. Ela foi submissa, né? Teve submissão, mas não foi imediato. Então, a submissão verdadeira, queridos, é imediato, é irrestrito e com alegria. A Bíblia fala no Salmo 100, né? Servir ao Senhor com alegria. Deus espera que a gente sirva a Ele, queridos, é com alegria no coração, certo? Então nós vamos dar um pequeno intervalo aqui, de 10 minutos, para você ir no banheiro, beber água. Daqui a pouquinho a gente volta para a segunda parte, amém?